Nessa manhã, nós vamos trazer uma mensagem sobre o tema Esteja preparado para o fim. Vou estar lendo aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículos 30 e versículo 31, que diz assim: Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? O que farão quando tudo isso chegar ao fim? Esta é a pergunta que Deus faz para a nação de Israel. Deus está se referindo às ações ímpias que Israel estava cometendo nos seus dias. Uma nação de Deus, separada de Deus, por Deus, para o cumprimento do seu plano no mundo, e essa nação estava vivendo de uma maneira reprovada diante de Deus, conforme vivia, ou melhor, conforme viviam as outras nações que não conheciam a Deus. E às vezes praticando coisas até piores do que muitas nações que não conheciam a palavra de Deus. Israel é a nação escolhida de Deus, que tem a promessa de Abraão sobre ela, que Deus fez a Abraão, e que tem o propósito de Deus para se cumprir no mundo. Que Israel é a nação escolhida de Deus para cumprir todo o seu plano em relação ao mundo. E Israel, depois de ter experimentado tantas benécias de Deus, tantos benefícios, tantas maravilhas, tantos milagres, tantas bênçãos da parte de Deus, desde que saiu do Egito, debaixo da bênção de Deus, e depois, com o passar do tempo que Israel se estabeleceu na terra da promessa, debaixo da bênção de Deus, ela esqueceu o que Deus tinha feito por ela e começou a viver conforme a sua vontade, o seu prazer, o seu pecado. Sempre é assim com o ser humano. O ser humano, quando está em dificuldade, se volta para Deus. Mas quando recebe a bênção, a grande maioria vira as costas para Deus. E foi isso que aconteceu com Israel. Virou as costas para Deus. Estava vivendo no pecado. E Deus então chamou Israel para voltar-se para Ele, receber o seu perdão e continuar na bênção de Deus. Mas Israel não quis. E Deus faz isso com toda a humanidade, chamando para viver debaixo da sua bênção, chamando para se arrepender dos seus pecados e se voltarem para Deus. Mas estão todos atolados no pecado, envolvidos, escravizados no pecado, que o prazer deles, da carne deles, é o pecado. E não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir a pregação da salvação, não querem ouvir o plano de salvação que Deus tem para eles. Como Israel não estava querendo, e Deus então diz para Israel: vocês estão desfrutando de tudo isso aí, estão vivendo tudo isso aí, vivendo seus desejos pecaminosos, vivendo a sua corrupção, a sua imoralidade, a sua desonestidade. Estão vivendo corrompidos pelo pecado, presos pelo pecado, e não querem se voltar para mim para serem salvos. Portanto, vocês experimentarão o meu juízo sobre vocês, é o que Deus estava falando para Israel. Porque todos aqueles que não ouvem a voz de Deus, não ouvem a palavra de Deus, não ouvem o que Deus está falando, eles serão julgados e condenados eternamente. E era isso que Deus estava falando para Israel quando ele disse: quando tudo isso chegar ao fim, quando a vida de vocês chegar ao fim, vocês vivendo desta maneira, o que vocês vão fazer? Nada. Porque chegou o fim, acabou. Chegou o fim, selou. Chegou o fim, é somente colher o que plantou.
Portanto, é preciso que o ser humano se volte para Deus enquanto há tempo, porque o fim de todas as coisas está muito próximo. O Senhor Jesus Cristo estará voltando a qualquer instante, a qualquer momento, para buscar a sua igreja e descer no Monte das Oliveiras, sobre a terra, para reinar neste mundo, para implantar o seu reino milenar e assim poder reinar por 1000 anos neste mundo e chamar as nações ao julgamento e lançar todos no fogo eterno, porque o julgamento do trono branco de Deus é para a condenação. As pessoas que participarem do julgamento do fim serão todas condenadas, porque não ouviram a voz de Deus, como disse o próprio Senhor Jesus em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que diz: por ter amado a mentira e ter rejeitado a verdade, Deus os entregará ao espírito do erro, para que não venham crer e se converter, mas para serem julgadas. Esse julgamento fala só de condenação. Portanto, as pessoas precisam se voltar para Deus enquanto há tempo, porque o fim está chegando. E esse fim não vem só pela volta do Senhor Jesus. Esse fim está acontecendo em todos os momentos na terra. Muitas pessoas já chegaram ao seu fim hoje. E pessoas que amanheceram saudáveis, cheias de planos, foram para os seus trabalhos, com tantos planos na cabeça, e de repente sofreram um acidente, tiveram uma parada cardíaca, ou foram mortos por assassinos e partiram para a eternidade sem ter pensado no fim. E é isso que Deus está dizendo para você e para mim. E graças a Deus eu já ouvi e atendi esse convite de Jesus. E você também precisa ouvir e atender. O que você fará quando chegar o fim da sua vida? E esse fim pode chegar de repente. Muitas pessoas que acordaram hoje não imaginavam chegar ao fim e quando de repente se viram na eternidade. E muitos, infelizmente, se viram na eternidade sem Deus, no sofrimento eterno. Portanto, meu amigo, acorda enquanto há tempo. Desperte para o fim. Você não pode preparar você mesmo para o fim. Quem te prepara para o fim é Jesus Cristo. Você só precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Crer nele, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos para que ele possa agir na sua vida e levar você à transformação operada pelo Espírito Santo. Como diz a própria Bíblia Sagrada, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Ser nova criatura é um ato do Espírito Santo, mediante o novo nascimento que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Na verdade, eu te digo, se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos era um líder religioso, um homem de profundo conhecimento teológico, um homem que interpretava a lei de Deus e ensinava a lei de Deus na sinagoga para os judeus, para o povo de Deus. Mas não tinha novo nascimento, não tinha vida transformada. Tanto que ele foi ter com Jesus de noite, como fariseu, foi ter com Jesus de noite para não ser visto pela sociedade ou pelos seus próprios colegas. E ele foi ter de noite, às escondidas. E Jesus foi bem direto com ele, quando ele perguntou, quando ele disse: bem sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos conhecia Jesus pelo que ele fazia e não pelo que ele é. Nós precisamos conhecer Jesus pelo que ele é. Ele é o Messias enviado de Deus. Ele é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meu amigo, você precisa conhecer Jesus pelo que ele é e não simplesmente pelo que ele faz. Pelo que ele faz não vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é pelo que ele é, porque você vai ver quem é Jesus. Você vai ver que ele é o Senhor dos senhores e o único e suficiente Salvador do homem.
porque nenhum outro nome foi dado na terra e nem no céu para que o homem fosse salvo. Um só nome foi dado, Jesus Cristo. Diz Atos 4,12. E no mesmo livro de Atos 3, versículos 19 e 20 diz: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e convertei-vos ao Senhor Jesus, para que venha o tempo de refrigério pela sua presença. Então, eu estou apenas referindo o versículo, não estou citando, estou referindo as passagens do versículo. Porque se você não se arrepender, se você não crer, se arrepender, se converter a Cristo Jesus, você não vai alcançar a glória eterna. Você não vai estar preparado para o último dia da sua vida. Porque converter não é simplesmente mudar de religião, não é simplesmente ser um religioso. Converter é virar de cabeça para cima. Todo ser humano com o pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles viraram as costas para Deus, eles passaram a viver espiritualmente de ponta cabeça, de cabeça para baixo, indo em direção à condenação eterna. O inferno está para baixo, diz a Bíblia, indo, caminhando em direção ao inferno. E quando a pessoa se converte, ele vira de cabeça para cima e passa a andar em direção a Deus, em direção às alturas, em direção à glória, em direção ao céu dos céus. Isso é converter. Toda criança, quando nasce, já nasce de cabeça para baixo. Por quê? Porque todo ser humano, ao nascer, já nasce na condenação do pecado. Já nasce condenado ao inferno, à morte eterna. A criança, ela é livre e salva enquanto foi inocente, como disse o Senhor Jesus, que das tais é o reino do céu. Mas ele falou das crianças que não têm consciência. Mas a partir do momento que a criança tem consciência, conhecimento, entendimento, discernimento do certo e do errado, ela já é responsável pela sua salvação. Aí Apocalipse diz que no dia do juízo do trono branco virão grandes e pequenos para serem julgados. E esse julgamento é para condenação. E diz ainda a Bíblia que o nome que não for achado no livro da vida, e nunca serão achados mesmo, esses perecerão eternamente. Então vai haver pequenos que vão ser condenados eternamente, que já têm conhecimento, entendimento, discernimento da palavra de Deus, das verdades da palavra de Deus. Portanto, meu amigo, aproveite a oportunidade, porque é a única oportunidade que você tem para consertar sua vida, para acertar sua vida com Deus. É esta, é a vida. Na Bíblia está escrito: morreu, segue-se a juízo. Não tem mais oportunidade. Se alguma religião, se algum líder religioso ensina diferente disso, é um mentiroso. Ele está enganando ele mesmo e você. Porque a única oportunidade para ser salvo é em vida. Depois da morte, o destino eterno está selado. E não há mais lugar para mudança. É sofrimento eterno ou gozo eterno. E Jesus deixou isso bem claro na parábola de Lázaro, o mendigo, e o rico. Lázaro, o mendigo, que não estava apegado às coisas desta vida, que não estava realmente vivendo por aqui e o agora, ele morreu e foi levado pelos anjos. E o rico, diz a Bíblia, que ele morreu e desceu, foi para a sepultura, desceu. A palavra sepultura no hebraico quer dizer Sheol, ou Seol. Então, ele foi para baixo, Lázaro foi para cima, porque Lázaro estava salvo. O rico não foi condenado porque era rico, e nem Lázaro foi para o céu porque era pobre materialmente, não. Lázaro foi para o céu porque era um homem temente a Deus, vivia a presença de Deus, andava com Deus, tinha comunhão com Deus. E o rico morreu porque confiou nas suas riquezas, não quis ouvir a voz de Deus, não quis atender a voz de Deus. Chego até a crer que este rico aí é aquele que chegou em Jesus e disse: Senhor, o que hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele os mandamentos, citou os mandamentos da Bíblia,
do Velho Testamento, porque só existia o Velho Testamento na época de Jesus, e ele citou os mandamentos de Deus, do Pai, e ele disse: isso eu faço, isso eu obedeço, isso eu pratico desde a minha infância. Mas Jesus, olhando para ele, viu que lhe faltava a salvação, e a Bíblia diz que que Jesus teve misericórdia dele, amou ele, e disse: olha, você deve se desapegar de todos os bens que você tem. Você deve deixar de lado todos os bens que você tem. Vende esses seus bens, dê aos pobres, vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque ele era dono de muitos bens. E então ele preferiu deixar de ouvir Jesus e continuar como estava. E eu creio que é este rico. E Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino do céu. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas ele também mais na frente disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Portanto, meus amigos, tem ricos salvos. Não são muitos, mas tem ricos salvos. A maioria dos salvos são pobres, porque o mundo é constituído pela maioria dos pobres. Mas existem ricos que se arrependem de verdade e é salvo. Porém, eu quero dizer para você: atente para a verdade. Atente para o que Jesus está dizendo. Não espere o fim chegar. Se desperte, acordem, enquanto há tempo. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há chance. Mas depois da vida, acabou. Há pessoas que Deus deixa elas endurecer o coração de tal maneira em vida que elas nunca mais se arrependem. Porque elas pisam no Filho de Deus, rejeitam conscientemente a Jesus Cristo, porque não querem viver a santidade de Deus, a presença de Deus, querem viver o pecado, o prazer da vida, do mundo. E para que nós possamos ter o nosso destino eterno mudado, para que nós possamos estar preparados por Deus para o fim, é preciso fazer aquilo que Paulo orientou os romanos, dizendo: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisamos oferecer nossos corpos a Cristo como sacrifício. Para seguirmos a Deus, temos que ter alguns sacrifícios pessoais. Jesus fez o sacrifício dos sacrifícios para nos salvar, para nos dar chance de ser salvo. Mas como salvos, nós precisamos viver o sacrifício da vida, renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, negar-se a nós mesmos e seguir a Jesus. Como diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, portanto, meus amigos, para termos Cristo na nossa vida e vivemos com Ele eternamente, é preciso fazer o que Ele mandou. Ele também disse, em João 5,24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos 8,1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 6,37, Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não revelar. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Portanto, se você quer ter a garantia da sua salvação, você precisa estar em Cristo Jesus. Porque só em Cristo Jesus nós somos selados com o selo da redenção eterna, que está em Efésios 1:13, se eu não me engano. Que diz que nós fomos selados com o selo da redenção eterna, que é o Espírito Santo, para nós estarmos com Cristo eternamente. Portanto, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Se esta palavra falou ao seu coração, curve a sua cabeça, se renda aos pés do Senhor Jesus, peça a Jesus para lhe transformar, mudar seu destino eterno, lhe transformar para que você esteja preparado para morar com Ele eternamente. Enquanto você estiver aqui preparado, você vai servindo a Deus. E quando Jesus te chamar, você vai herdar
as promessas eternas. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Procure uma igreja evangélica que adora a Deus em espírito e em verdade. Peça o Espírito Santo para te guiar, para você procurar uma igreja evangélica para estar em comunhão com o corpo de Cristo aqui na terra, participando da ceia, tendo sido batizado, está aprendendo a palavra de Deus e andando com os irmãos. Esta é a palavra do Senhor para você. Daqui um pouco vou estar orando por você. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.